qual o papel da castidade? É isso que eu vou tratar aqui. Depois de não sei quantos dias, eu resolvi voltar a produzir conteúdo. Encontrei a senha do YouTube para tratar de um tema que foi recomendado pelo Diogo Moreira num comentário, vou colocar aqui na tela em algum lugar, onde ele pediu para tratar justamente sobre o papel da castidade. Hoje, como sempre, trazendo aqui nosso querido amarelinho, Catecismo da Igreja Católica, que eu provavelmente não vou usar tanto assim, e o meu caderno, que tem algumas anotações, mas nada muito específico. Para tratar da questão da castidade, eu resolvi dividir em alguns pontos, tá bom? Então, o primeiro é de que o sexo não contraria a lei da criação, ou a natureza humana, basicamente. A segunda é de que a castidade é uma educação na paternidade. Nesse sentido, eu vou abordar sobre os caracteres humanos da castidade, vamos dizer assim. O outro ponto é de que a castidade possui um aspecto de esperança. Vocês vão entender melhor o que eu vou dizer ao longo do vídeo. E tratar aqui um pouco a respeito das realidades intrínsecas da relação sexual, mais especificamente dentro do matrimônio, que é o adequado e o ideal se você é católico. Certo? Se você gostou de tudo isso, eu recomendo que você continue assistindo esse vídeo. Se você achou que a ideia não é tão boa, que não te interessa, bom, você pode sair agora. Começando, eu vou tratar sobre a questão do sexo. Por que tantas pessoas acham que castidade é não ter relação sexual? E também, o que significa essa pergunta? Qual o papel da castidade? Ele foi muito específico. Ele falou qual o papel da castidade na vida do leigo. Então eu entendi como pessoas que estão solteiras ou namorando e noivos, e pessoas que já estão casados. E é basicamente essa abordagem que eu vou ter, tá bom? Então, o sexo, ele essencialmente é alguma coisa contrária à moral. Isso daí eu não preciso nem falar, né? Qualquer católico razoável vai saber que não. O sexo, ele não é pecado em si. Muitos vão falar que a Igreja Católica entende que o sexo ele só é adequado no caso da procriação. Aparentemente, eu tenho um dicionário crítico de teologia aqui para afirmar isso. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino tinham afirmado que a única maneira do sexo não ser pecado é se ele tivesse como intuito a procriação. Isso deu um problemão, e a verdade é que eu fiquei pensando sobre esse tema por aproximadamente uns 10 dias, se for juntar. É claro que nesse percurso já faz 20 dias que eu não produzo vídeo, então eu falo, tá, e nos outros 10 você fez o quê? Bom, basicamente eu trabalhei e fiquei muito cansado, meu trabalho é extremamente estressante, e também joguei um pouco de videogame, porque saiu um jogo novo, Palworld, pra quem não conhece, um jogo muito divertido, e eu joguei, desculpa, eu sou um ser humano também, eu gosto de me divertir, gosto de me entreter, e realmente foi um jogo que pegou bastante tempo meu, mas o resto do tempo eu fiquei escrevendo, e amigos, isso me deu um problemão, um grande problemão. Eu escrevi muita coisa a respeito de desejo, concupiscência, a respeito de pecado, tentando entender como as coisas se encaixavam, e até que eu cheguei na seguinte conclusão. Ou eu gravava o vídeo com um pouco de conhecimento que eu tinha, ou eu não gravava. Eu não vou conseguir abordar todas as minhas teses, todas as minhas compreensões filosóficas sobre o tema, que foi o que basicamente rendeu todas essas folhas escritas. Mas eu vou tratar aqui um pouco mais da maneira mais simples que eu puder, para você também conseguir entender. Primeiro, o sexo ele não é estruturalmente bom nem mal. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade como qualquer realidade. Ele pode ser estruturado de maneira boa ou má. Do mesmo jeito que eu posso falar para você, Urano, ele é bom ou mal? Depende. Se você tem ele dentro de um laboratório, num ambiente controlado, se você tem ele dentro de uma usina nuclear, ele é bom, ele vai produzir resultados bons. Agora, se você tem ele dentro da sua casa, mano, você tá lascado. Então eu acho melhor você jogar esse negócio fora. Então, se nem o urânio, que é uma coisa, vamos assim dizer, mais incomum, pode ser bom ou mal, o sexo, como uma realidade comum, básica, entre nós também, pode ser bom ou mal. Tá certo? Então, qualquer ato moral, ele é considerado em si nulo moralmente. O que vai afetar, vamos assim dizer, a moralidade do sexo? Então, a gente pode entender algumas coisas. Primeiro, seu contexto. Então, em que contexto o sexo vai ser bom ou mal? Dentro da doutrina católica, é ela que nos importa. Dentro do casamento, é o único ambiente onde ele é agradável a Deus, vamos dizer assim. Seria essa a palavra adequada? Não sei. Mas é só dentro do casamento que a realidade sexual vai ser planificada, vai se realizar plenamente. Se for namorado ou noivo, o que acontece?
Essencialmente, o que os dois estão fazendo ali é uma mentira, porque eles estão dizendo com o próprio corpo, com suas ações, que eles são um do outro, são um pertença do outro. Só que na realidade eles não são. É uma realidade que só vai acontecer através de um milagre no meio do sacramento da igreja, que é o matrimônio. Então no matrimônio as duas carnes, as duas almas, as duas pessoas se tornam uma só pessoa. Então o ato sexual dentro do matrimônio vai afirmar aquilo que o próprio sacramento já afirmou, que os dois se tornam um só. Nesse momento, através da via unitiva, nós dizemos assim. O sexo, então, para fazer sentido com essa acepção, ele vai precisar desse contexto, o contexto do casamento. Em qualquer outro contexto ele não é adequado. É claro que tem os agravantes de dizer, por exemplo, um rapaz forçou uma menina a ter uma relação sexual com ela. Isso não é sexo, isso é estupro. Então, evidentemente, além de ser um pecado por ser fora do casamento, ainda assim tem um agravante. A questão é, dentro do casamento, qualquer relação sexual é permitida? Evidentemente que não. Dentro do casamento, quais relações sexuais são permitidas? Cara, essa palavra de permitido é uma palavra muito ruim. Ela não se adequa bem ao contexto, mas vamos dizer que a realidade sexual ela só acontece plenamente, vamos assim dizer, em uma normalidade sexual. Então, nós temos aqui a união de dois órgãos sexuais. Qualquer coisa que fuja isso não é normal, tá bom? Então, se não for órgão sexual com órgão sexual, se unindo plenamente, ou seja, homem e mulher, ou macho ou fêmea, enfim, órgão masculino e órgão feminino, se não for desse jeito, primeiro que não vai acontecer, e segundo, vai ser um distúrbio, vai ser o contrário do que é realmente o sexo. Castidade, então, onde é que ela entra dentro do casamento ou fora do casamento? E aí nós temos aqui os leques. E aí eu vou passar para o próximo tópico, onde a castidade ela nos ensina a ser pais. O que acontece? Como o sexo é uma realidade que tem um fim, ou seja, ela tem uma finalidade, um objetivo, fim nesse sentido, nós podemos dizer que um desses fins é o fim procriativo, o fim de ter filhos. Então a relação sexual ela muitas vezes vai conduzir naturalmente ao nascimento, à fecundação, né? E essa fecundidade ela é boa, ela é positiva e ela é desejável, apesar dela não ser um bem digno de mérito. Ela é um dom, é uma graça dada por Deus, isso o próprio catecismo vai verificar. Se vocês quiserem, eu até leio aqui. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2366. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Aqui o catecismo deixa muito claro, a castidade é um dom, ela é um presente, vindo diretamente de Deus, ou seja, Deus dá se Ele quer. Significa que não dá para controlar se é mais ou menos, se é muitos ou poucos, tá certo? E desse jeito nós entendemos a castidade sexual dentro do matrimônio no seu aspecto punitivo. Mas em que sentido a castidade nos educa à paternidade? No sentido mais apropriado de dizer que quando nós respeitamos a dignidade do corpo do outro, o filho não se torna um acidente, ele se torna um fim natural, ele se torna um objetivo. E essa diferença é grandiosíssima no trato com outra pessoa. A partir do momento que você interpreta a existência de uma pessoa como um acidente, você imediatamente coloca nela a responsabilidade pela sua inconsistência. Quando, na verdade, o acidente, vamos dizer assim, seria a própria relação sexual e não o filho. O filho ele não é um acidente, ele é uma conclusão natural da relação sexual. É evidente que se você não quer ter filhos, vou usar métodos contraceptivos e tudo mais. Bom, isso é problema seu. Você quer saber a opinião da igreja, ela é contra. Agora, vamos lá. Se nós observamos para as pessoas não mais como acidentes, mas como um dom, um presente, uma graça, nós entendemos que nós devemos corresponder a essa graça, do mesmo jeito que nós devemos corresponder às outras graças, como a graça do batismo e a graça da crisma. Essas graças, elas vão entrando na nossa vida com um único fim: alcançar para nós passos ou degraus de salvação, onde nós nos tornamos cada vez mais próximos de Deus. E se tornar mais próximo de Deus
é se não o maior objetivo da vida humana. Então, você identificar naquele possível ser, naquela possível pessoa, uma graça, um dom, um presente, é você basicamente dizer: eu estou disposto a viver para o bem dessa criatura. E é isso o que você tem que fazer. É dessa maneira como você tem que interpretar a sua paternidade. Ela não é um dom no sentido de que é um presente que você recebe porque você merece. Que é como muitas pessoas entendem. Eu sou pai, então eu ensino do jeito que eu quiser. Amigo, o filho está com você, mas ele não é seu. Ele, antes de tudo, é de Deus. Evidentemente que você tem autoridade sobre ele e que você pode sim demandar as diretrizes da educação dele, mas você nunca pode educá-lo de uma maneira que se distancie da graça de Deus. E nunca pode olhar para ele com outros olhares, senão de que ele é uma pessoa digna de ser amada, respeitada e tratada. A castidade, ela vai incutir nas pessoas essa perspectiva sobre a relação sexual e sobre a paternidade, que é uma perspectiva responsável, uma perspectiva de olhar no outro como um dom, e que muitas vezes vai sorrir pra gente com um sorriso muito gostoso e vai nos abraçar com aquele abraço bem forte. Qualquer pessoa que é pai vai saber exatamente do que eu estou falando. Quando você vive dentro da castidade e entende que a sexualidade não é um mero brinquedo, mas é na verdade uma coisa que exige importância, que exige atenção, aí você vai identificar que as pessoas são muito mais preciosas do que simplesmente meros acidentes. Então aqui nós identificamos um dos papéis da castidade. Ela nos educa para sermos pais, que é uma coisa bem valiosa, uma coisa bem graciosa. O segundo papel da castidade que eu posso dizer, que ela efetua tanto na vida do leigo quanto na vida do celibatário, mas eu diria que é mais especificamente na vida do leigo justamente por causa da realidade sexual, é que a castidade se torna um meio da esperança. Como assim, Vinícius? Do que diabo você está falando? Bom, o que é esperança como dom de Deus? Esperança é agir na terra como se já estivesse no céu. Mas isso quer dizer que eu já não me preocupo com mais nada, que já nada mais importa, porque eu tenho Deus. Não, evidentemente que não. Porque no céu você não vai se importar com nada. Você não vai largar a mão de tudo e falar, agora só tenho Deus e pronto. Não, evidentemente você vai amar a sua própria história e as pessoas que conduziram a sua história. E também amar a Deus, é evidente. Mas quando nós vivemos a esperança cristã como o dom divino, que é de viver o céu aqui na terra, nós entendemos que cada ato humano ele precisa necessariamente corresponder à graça divina. E a castidade vai fazer com que essa perspectiva nasça dentro da realidade sexual. Isso significa que, quando você for se relacionar, dependendo se você for homem ou mulher, quando você se for relacionar com uma pessoa do sexo oposto, você precisa olhar para ela como quem olha para um santo no céu. Mas ele é um tremendo filho da mãe, mas ele não sabe o que está fazendo. Amigo, é difícil, mas vamos e convenhamos. São Francisco, ele tomou a decisão de que ele ia tratar todos os leprosos como se fosse o próprio Jesus Cristo. E aí ele começou a abraçar, e quando ele abraçava um, ele vomitava. Quando ele abraçava outro, ele passava mal, porque o cheiro era muito forte. Até que, eventualmente, ele conseguiu abraçar sem passar tão mal, de tal maneira que aquilo se explodisse para fora, vamos dizer assim. O que significa que o que ele fez foi basicamente seguir o mesmo passo, diversas e diversas vezes. E é isso que você tem que fazer quando você pensa em olhar para o outro como um santo do céu. É basicamente falar, beleza, não consegui agora, vou tentar de novo. Beleza, não consegui agora, vou tentar de novo. Se você assistiu o meu vídeo Como Saber Se Estou com a Pessoa Certa, você entende muito bem que o hábito é bem mais forte do que o ato. Então significa que enquanto você estiver construindo esse hábito, os outros hábitos vão te atrapalhar. E isso é normal, isso faz parte da vida. Só que a castidade olha para o outro como uma pessoa, olha a dignidade humana na pessoa. Então, esse ato de esperança, esse ver o Jesus Cristo dos céus aqui na Terra, ele necessariamente depende de você conseguir olhar para a pessoa do outro sexo não como uma intenção ou como um risco. Você tem que olhar para ela como uma pessoa. É claro que é muito difícil num mundo tão sexualizado como o nosso, especialmente no Brasil, onde até as propagandas são quase pornografia. E se você parar para pensar, uma moça de uma propaganda está mais mal vestida que uma prostituta do século XIX. E na verdade, se você parar para pensar, qualquer mulher
que anda na rua está mais mal vestida do que uma prostituta do século XIX. Então, sim, nós vivemos um problemão. Só que isso não significa que você não tenha que fazer o seu papel. Se todo mundo falar, o mundo é difícil e não dá para fazer, adivinha, ninguém faz e o mundo não sai do lugar. Todo mundo continua triste, vivendo num mundo ruim, de uma maneira ineficaz, e ninguém ama Jesus Cristo propriamente. É esse o mundo que você quer? Eu duvido muito. Então, eu recomendo para você que comece a ter um olhar de esperança quanto à castidade. E você vai entender que dedicar-se à pureza, abrir mão dos vícios. Que vícios são esses? Pornografia, masturbação, olhares, comentários. Essas mulheres fazem bastante. As mulheres adoram apontar isso nos homens, mas nós sabemos que as mulheres fazem muitos comentários, e comentários que deixam os homens até, às vezes, vermelhos. Ficam realmente incomodados. E muitas vezes esses comentários vêm, inclusive, da própria família. A pessoa fala coisas que são muito íntimas e muito pessoais em público como se não fosse nada. Evidentemente, isso é uma quebra com decoro. Isso é uma quebra com a famosa modéstia. E quebras com a modéstia são quebras contra a castidade, já que a modéstia está atrelada quase que intrinsecamente à castidade. Então, um dos papéis também da castidade é você entender ela como uma esperança, como viver o céu aqui na terra. É difícil? É óbvio que é difícil, ninguém disse que o evangelho era fácil. E agora, no terceiro aspecto, vamos dizer assim, do papel da castidade dentro do casamento, nós falamos sobre os sentidos próprios que o sexo vai ter dentro do casamento. E aí, você que é leiga, evidentemente, se for casar, vai ter que vivenciar isso. E aí nós temos um pepinão. Se Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho me falam, e isso o Dicionário Crítico de Teologia vai dizer, que a realidade sexual só pode funcionar quando a única intenção é a procriação e de resto todas as outras são pecado, agora nós temos um pepinão nas mãos. Por quê? Porque a realidade sexual, ela vai muito além da procriação. A procriação, ela é quase que acidental na relação sexual. Porque ora acontece, ora não. A procriação não é uma coisa que a gente pode dizer que é matematizada. Apesar de que, nós sabemos, tem relação sexual, eventualmente vai ter gravidez. É quase certo. Mas a relação sexual nem sempre termina em uma fecundação. Nem sempre termina em nascimento, em procriação, como eles gostam de dizer, apesar de eu não gostar tanto dessa palavra. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino erraram? Arrisco dizer que sim. Meu Deus, você está dizendo que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino erraram? Sim, estou dizendo. E afirmo isso com paz, simplesmente dizendo que Santo Tomás de Aquino afirma que Nossa Senhora não nasceu sem pecado, que ela não é uma exceção à regra. E ele falou isso porque ele era um herege, porque ele era um maluco, porque ele era burro? Evidentemente que não. Ele falou isso porque, na perspectiva atual, tinham argumentos suficientes e a Imaculada Conceição ainda não tinha sido afirmada como dogma. Evidentemente que, se tivesse sido como dogma, é de se esperar que Santo Tomás de Aquino teria adequado seu pensamento à verdade da Igreja, porque ele amava muito, muito mais a verdade da fé do que a própria verdade. Então, sim, eu posso dizer calmamente que os dois possivelmente erraram, mas não erraram tanto assim. Calma lá, vamos lá. Nós temos dois pontos para afirmar que a realidade sexual ela não se resume à procriação. O primeiro é de que a procriação é muito difícil de ser prevista. Hoje em dia tem técnicas mais, na época deles tinha também, a verdade é que sempre houve um estudo a respeito de quando nasciam, seja para gerar mais filhos, raramente era para evitar filhos, essa é uma coisa muito moderna, tá certo? Então já tinha mais ou menos uma ciência por trás. Só que, contudo, todavia, entretanto, essa ciência não era uma ciência no sentido do que se diz ciência hoje em dia. Era uma ciência de parteiras, era uma ciência de mulheres. Elas falavam, elas falavam, compartilhavam experiências que tinham tido sobre, o que significa que não tinha muito rigor científico nisso. Então, mesmo fazendo cálculo, você pode ter relação sexual na data correta e adivinha só? Não acontecer nada, não nascer, porque o filho é um dom e não um direito do casal. Se o casal quer ter filhos, mas Deus não quer que eles tenham, meu amigo, me desculpe, mas problema de vocês. Contudo, todavia, entretanto, nós entendemos
que a realidade da procriação ela não pode nunca ser dissociada da realidade sexual. Porque o sexo sem a procriação é um mero divertimento. E esse divertimento é basicamente você olhar para o outro como meio para se obter um fim. Basicamente estou dizendo que você olha para o outro como uma mão que se masturba. Então eu obtenho prazer sexual com aquela pessoa. Ah, vai ter filho, não vai ter? Tanto faz. Sendo bem honesto, é melhor que não tenha, porque eu só quero prazer. Eu nem ligo para a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então aqui nós temos o primeiro problema. A procriação, ela não consegue ser uma ciência exata, no sentido de que é só você fazer todo o protocolo certinho que você vai engravidar no final. Então, para colocar como único fim, é difícil porque esse fim não é previsível o suficiente para ser assumido como o único fim da relação sexual. E outro que, do mesmo jeito que ter relação sexual só para ter o prazer é usar a pessoa, ter a relação sexual só para procriar também é usar a pessoa. Então, quando eu falo, olha, eu só vou ter relação sexual para ter filhos, então, basicamente, você é um meio para eu obter um filho. O que é indigno tratar a pessoa como um meio, quando na verdade toda pessoa é um fim em si mesmo. E isso é a doutrina católica plenamente santa. Tá certo? Então nós temos duas dificuldades em afirmar que a procriação como único fim pode funcionar. A primeira, de que não é previsível o suficiente para poder afirmar uma coisa dessa. E a segunda, que é um problema moral. A pessoa não pode ser vista como um meio para se obter um outro fim que não ela mesma. Então, para se considerar a pessoa como um fim em si mesmo, é preciso que a relação sexual ela funcione como a fim de unir o casal, onde a mera presença do outro se torna suficiente na relação sexual e, evidentemente, nunca se fechar a procriação. Isso é importantíssimo. Aqui nós temos os dois sentidos que se fala, o sentido procriativo, que nós já mencionamos, e o sentido unitivo, que é importantíssimo para que a relação sexual seja adequada moralmente. Agora você me pergunta, Vinícius, tá bom, eu entendi. A castidade serve para nos ensinar a ser pai, serve também como uma forma de ter esperança na terra, também serve para unir o casal. Mas qual é essencialmente o papel da castidade na vida do leigo? Quando o Diogo Moreira me fez esse questionamento, eu pensei, poxa, é um vídeo interessante. Talvez dê para falar bastante coisa sobre. De fato, estou falando bastante coisa sobre. Contudo, como a vida não é tão simples quanto parece, eu percebi a pergunta, o papel da castidade na vida do leigo, ela vai se transcrever em outras perguntas. O que isso significa? Que quando alguém me pergunta qual o papel da castidade na vida do leigo, na verdade ela tem outras perguntas na cabeça. Então, quando ela me pergunta qual o papel da castidade na vida do leigo, o que ela está querendo dizer? Para que serve a castidade? Quando nós nos perguntamos a respeito da utilidade de uma coisa, nós não estamos perguntando só sobre a utilidade dessa coisa. Vem uma outra pergunta por trás. Por que a castidade? Então, no fim, quando se fala a respeito do papel da castidade na vida do leigo, de qualquer um, na verdade se pede para justificar a castidade. Então, por que eu tenho que ser casto? E bom, essa pergunta me deu um pepino desse tamanho. Por quê? Meditando a respeito do assunto, eu cheguei à seguinte formulação, de que quando você se pergunta ou pede por uma justificativa de um único aspecto do cristianismo, na verdade você está pedindo uma justificativa do cristianismo como um todo, porque o aspecto do cristianismo não pode ser separado do cristianismo, tá certo? Significa que para ser cristão, essencialmente, você precisa da castidade. E para ser casto, você precisa ser cristão. Uma coisa não se separa da outra. Nunca vai se separar. Então, quando você me pergunta, Vinícius, para que serve a castidade e por que eu tenho que ser casto? Você está me perguntando basicamente, Vinícius, para que serve o cristianismo e por que eu tenho que ser cristão? Essa pergunta me deu muitos dias de dor de cabeça e de cansaço, tentando imaginar uma resposta, tentando encontrar justificativas, mas afinal, como que se justifica o cristianismo como um todo? A resposta é que não tem como. Você pode ter uma experiência de Jesus Cristo que é a resposta mais fraca
vamos dizer assim, ela não vai dizer tudo a respeito do que pode se dizer. Você pode encontrar a verdade de Jesus Cristo, mas por mais que eu fique aqui justificando uma hora, falando sobre possíveis motivos de por que você tem que ser cristão, a verdade é que só existe uma única resposta. Você tem que ser cristão porque isso é certo. Basicamente isso. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação e ele comprovou por meio disso, da ressurreição, que ele é Deus verdadeiramente. Deus Filho, Filho de Deus Pai, né? Cuja relação dos dois germina em Deus Espírito Santo. E essa Santíssima Trindade, numa relação muito louca, desejou se amar por meio da criação. E agora nós estamos aqui, e aí eu te pergunto, por que ser cristão? E agora você me pergunta, por que ser cristão? Não sei. A verdade é que eu não tenho resposta para essa pergunta. Por que ser cristão? Qual o papel da castidade? Por que você tem que ser casto? É basicamente porque é certo. Porque é bom. Se você encontrar Jesus Cristo na sua vida, eu vou te recomendar uma coisa. Agarra ele com todas as forças. Dá um abraço e não solta mais. Tá certo? Promete para mim que você vai fazer isso. Se você agarrar Jesus Cristo com toda a sua força, em algum momento, eventualmente, você vai entender por que você tem que ser casto. Se você não conseguir fazer isso, eu te peço perdão, mas eu também não posso te dar a resposta. Acho que você vai ter que encontrar ela você mesmo na sua vida. E eu espero realmente que você encontre com Jesus Cristo. Não naquele sentido tosco, mais abrangente, as pessoas geralmente falam: eu encontrei com Jesus Cristo, mudei a minha vida, mas eu quero que você realmente saiba o que é a verdade. Saber conhecer a Jesus Cristo é conhecer a verdade. Eu me dedico à filosofia, sou um filósofo, me assumo como isso, porque eu encontrei a verdade que se chama Jesus Cristo e eu preciso corresponder a essa pessoa que me amou. Então, se você tem esse mesmo ímpeto, eu queria te recomendar uma coisa. Se inscreve nesse canal, me acompanha e também me dá recomendação de vídeo, porque é difícil pensar vídeos diferentes e vídeos novos para fazer. Mas todo esse papo sobre castidade me deu uma grande ideia de falar sobre modéstia, que é uma coisa que eu acho que está muito mal falada, muito mal vista aí nesses campos da interwebs e que os católicos, infelizmente, estão deturpando, deixando tudo bem confuso. Mas a gente pode ir por partes. Então, se você está interessado em saber sobre a modéstia, a minha perspectiva, uma perspectiva mais filosófica, eu recomendo que você se inscreva nesse canal e espere, porque em algum momento esse vídeo vai sair. Talvez não seja tão cedo, talvez demore bastante tempo, não sei te dizer. Ou talvez seja amanhã. Enfim, eu espero que você tenha muita esperança na sua vida. E eu quero te dizer, depois de tudo isso, que eu te vejo no céu.